Muito bem. Opa, muito bem, meus amigos, estamos chegando para mais uma live. Hoje, da minha parte, imagino que o nosso convidado, o vereador em São Paulo, Alessandro Guedes, também esteja fazendo muitas lives. Ele falou que veio de uma. Hoje eu já fiz aqui a nossa live sobre cultura no Entrevistarte. Tive que me recuperar, porque foi uma live muito emocionante com arte educador, que faz poesias críticas, músicas críticas, né? Foi uma live realmente muito interessante. E também com a Mariana Mota, do canal Púrpura, fiz à tarde, que ela é muito conhecida em São Paulo também. Foi uma arte também, foi uma live também muito interessante. E hoje nós, nessa live da noite, horário nobre, mais uma, com o parlamentar em São Paulo, o vereador Alessandro Guedes. Boa noite, vereador. Boa noite, André. Boa noite, André Henrique. Boa noite, Marcos Russo, meu amigo. Obrigado pelo convite para participar desse debate hoje aqui, dessa live importante, para a gente poder debater um pouco os temas da conjuntura aí nacional, no município de São Paulo, como anda as coisas, e até no estado também, que nos afeta. Eu agradeço o convite e cumprimento também todos que estão nos assistindo aí através das redes sociais. Boa noite, Russo. Eu não estou falando mais Marco. Não estava provocando. Tudo bom, André? Tudo bem? E aí, Tudo bem. Alessandro? Prazer estar falando com você. Alessandro, o André tinha falado que é um rapaz determinado, e é mesmo. O rapaz, ele bota uma coisa na cabeça e você está falando que ele está vindo de live. Você não viu esse rapaz fazendo agenda. Começa 8 horas da manhã e vai até meia-noite. Não tem. Quem está com ele está roubado, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Pois é, eu estava lendo a história dele e vi que ele começou a militar em 97, com 16 anos. Aí, no começo ele trabalhou no governo da Marta, cuidou de um parque. Ele vai contar a história dele já, vai ser a primeira pergunta minha. Mas a palavra determinado me veio na cabeça. Falei, nossa, parece um projeto com começo, meio e o fim está longe ainda. Mas, enfim, aí o que acontece? Veio a palavra determinado, eu pensei justamente isso. Queria que ele contasse, que o vereador contasse um pouco da sua história aqui para a gente. Não, obrigado mais uma vez pelo convite. Como você falou, eu sou oriundo de uma família muito pobre, que aos 16 anos fui morar numa ocupação. Aos 15 anos, até 16 fui morar na ocupação. E minha mãe, aqui em Itaquera. Aí minha mãe, criando seus filhos sozinhos, 5 irmãos e tal, começou um movimento de reintegração de posse na ocupação. E lá era uma terra do CDHU. E todo mundo tinha que se envolver na comunidade na luta pelo direito à moradia. E eu tinha, na época, 16, 17, 16 anos, na verdade. Eu, como homem da casa, nessa idade, eu comecei a ir nos movimentos representando a família, lutando por moradia, e peguei gosto pela luta popular, pela luta social, e a partir daí não parei mais minha militância, né? Quando a gente conseguiu o direito de ficar na terra, eu comecei, eu virei uma liderança social, comecei a brigar para chegar água, para chegar luz, junto com outros companheiros lá da região, água, luz, escola que não tinha, linhas de transporte, asfalto, e tudo isso nós fomos conquistando com o passar do tempo, até que conquistamos um céu lá, através do orçamento participativo, tinha reuniões do orçamento participativo, nós mobilizamos a comunidade, levamos para a reunião, nossa proposta de conseguir um céu foi a mais votada dos 4 distritos de Itaquera, foi coisa linda, e a gente conquistou o direito de construir um céu na nossa comunidade. Conheci o trabalho do Partido dos Trabalhadores, através dos deputados que defendiam a nossa ocupação lá atrás, Adriano Diogo, Eduardo Jorge, que ainda era do PT, Roberto Gouveia, Zico Prado e Paulo Teixeira. Comecei a militar no diretório, conheci as ideias do Partido dos Trabalhadores, me tornei um militante, um filiado, e a partir daí a gente não para, né? Você pega gosto pela luta social, você não para. Aí fui me formando, me decepcionei em um determinado momento, porque as coisas demoravam a acontecer, as dificuldades demoravam a transformar a nossa realidade lá. E conheci o Grupo Casa Rosada, que quando eu conheci o Grupo Casa Rosada, ele já existia. O que é a Casa Rosada? É um agrupamento que reúne centenas de pessoas, hoje são aproximadamente 200, que são lideranças comunitárias de vários bairros da cidade de São Paulo. Lá nós temos gente que defende e trabalha na área do esporte, gente que é da área da criança e adolescente, é conselheiro tutelar, movimento da terceira idade, movimento de moradia como eu,
Lá tem gente que é religioso, professor, enfim. E a Casa Rosada, de uma forma unida, unitária, luta, busca através dos seus representantes da época, o José Mentor, por exemplo, que a gente manda energias positivas, que está se recuperando e vai sair de uma internação contra o Covid, um deles, por exemplo, e a gente conseguiu muitos benefícios e a partir daí o grupo cresce, desenvolve, resolve lançar uma candidatura em 2012, que fui eu tinha 32 anos na época, e eu fiquei como primeiro suplente aqui na cidade. Faltou 1.000 votos, tivemos 26 mil votos, e assumimos a Câmara por 1 ano e 10 meses, apresentamos vários projetos de lei na cidade que foram bons projetos, e que alguns se tornaram leis. Tive que sair porque suplente entra, não sabe o dia que entra, não sabe o dia que sai, né? Alguém tem que se licenciar para a pessoa assumir. E tive que sair da Câmara, fiquei só 1 ano, fiquei 10 meses, fiquei 1 ano e meio fora, depois voltei, fiquei mais 1 ano, e nesse período a gente trabalhou bastante, e quando foi 2016, testou o nome de novo, a população aprovou uma eleição muito dura de 2016 para o Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade de São Paulo nem se fala, com a onda do Dória, e conseguimos aí ganhar a eleição. A eleição foi tão dura e nosso trabalho é tão bonito aqui na cidade, lógico que resguardado aqui a modéstia, mas nós temos um trabalho tão bacana que na Câmara Municipal o PT fez 9 vereadores e 7 já eram vereadores que ficaram lá. E só entraram 2 de fora para dentro numa eleição muito difícil. E os 2 que entraram foi o Suplicy, que já é o Suplicy, e eu. Então foi uma vitória com gosto muito, muito doce. E nós temos, desde então, trabalhado bastante aí pelos bairros que a gente se propõe e se relaciona. Isso aí, Russo? O Alessandro, ele anda mesmo, ele conhece essa região aí de Itaquera, essa região da leste que a gente chama de São Paulo, ele tem muito contato, anda muito mesmo para ficar próximo da população. Na semana passada, nós tivemos conversando aqui com o Gilmar, o Alessandro. Gilmar, que é o pré-candidato do PT, e ele dando muito valor a esses coletivos, dizendo muito da cultura, na cultura nos bairros, falando muito sobre isso, mas terminando e dizendo que precisava voltar e é o candidato da periferia. Ele é o candidato da periferia, que ele quer dar voz e vez para a periferia. E passado 1 dia, 2 dias, saiu uma pesquisa colocando Boulos em terceiro lugar, e algumas pessoas dentro do PT pressionando ou fazendo algumas políticas para que se apoiasse o Boulos de início. É o caso da Márcia Tiburi, que está morando na França, e se vê no direito de interferir. Mas nós vimos também uma nota da bancada de vereadores. Eu queria que você contasse como que está isso, como que está o processo. Eu vi também uma nota bancada dos deputados. O Gilmar, você acha que ele tem condições de fazer o que o Haddad fez em 2012, saindo de 3% e chegar a vencer a eleição? Olha, Russo, o processo que se deu na cidade de São Paulo da escolha do nosso candidato a prefeito foi um processo extremamente democrático. Houve diversos debates, espécie de caravanas regionais que aconteceu em 2012. Começou a se visitar as regiões da cidade, os 5 pré-candidatos que existiam, os 6 pré-candidatos, na realidade, que era a Kika, era o Nabil Bonduque, o Eduardo Suplicy, Paulo Teixeira, o Padilha e o Gilmar Tato visitavam as regiões, ouvia os filiados, participava de plenária, debate, enfim. Aí veio a pandemia, isso aconteceu mais de 10 debates e tal. Aí veio a pandemia, atrapalhou, e aí os debates começaram a se dar de uma maneira virtual, aconteceram alguns de maneira virtual, que faltava um pouco quando a pandemia chegou. Mesmo assim, o PT encontrou um mecanismo de fazer a escolha do seu candidato de uma votação virtual, definindo um quórum de delegados do partido que pudesse votar, que os delegados puderam votar, todos são dirigentes do partido na cidade, e todos tiveram direito a voto, desde o diretório zonal, nós temos 35 na cidade,
até o diretório municipal, enfim. E nesse quórum que se deu, adiou a possibilidade de eleição uma vez, tal, para encontrar o melhor mecanismo, alguns candidatos. Aí tinha o Zaratini, eram 7 candidatos aqui, pré-candidatos, tinha o Zaratini. Alguns candidatos estavam reclamando que queriam que todos os filiados votassem, coisa que eu acho que não dava, não tinha condição, por causa de internet, essas coisas. E aí, depois desse debate como um todo, foi escolhido de uma maneira democraticamente, extremamente democrática mesmo, o nome do Gilmar Tato contra o Padilha numa prévia que foi realizada na cidade. Gilmar Tato ganhou por cerca de 15 votos de diferença contra o Padilha. Os outros candidatos retiraram a candidatura, uns apoiaram o Gilmar, aqui que apoiou o Gilmar, outros não se manifestaram, outros apoiaram aqui, o Padilha, enfim. E o Gilmar foi definido nosso candidato. Quando a gente sai de uma prévia tão dura, às vezes quem perde sai meio machucado, costuma resmungar para um canto, para o outro, que vira uma manchete ou outra. Mas ao passar do tempo, a tendência é que as coisas se assentem. Eu acho que esse tempo de as coisas se assentarem já passou. Afinal de contas, nós temos um partido, o maior partido da América Latina, um dos maiores partidos de esquerda do mundo, que tem um regimento, que é democrático, que tem um sistema de escolha de dirigentes que é o PED, que é um sistema extremamente avançado, onde o filiado participa, escolhe, não é um partido que tem dono, e a nossa prévia foi totalmente democrática. Então, essas pessoas que entre aspas, não venceram a prévia, a gente espera que elas venham para dentro e componham a candidatura do Gilmar, e como um PT unido, a gente dispute a eleição. Até porque a cidade de São Paulo precisa do governo PT de volta, precisa de um governo olhando para o povo da periferia, que hoje a gente está sofrendo muito, muito mesmo. E a candidatura do Boulos, fazendo um paralelo, o Boulos acabou de vir de uma eleição para presidente da República, que ele teve uma exposição midiática fantástica, grande, gigante. Ele tem uma desenvoltura na rede muito boa, nas redes, então é natural que ele, por ser mais conhecido, apareça um pouquinho na frente, onde o Gilmar ainda é desconhecido. Às vezes, pelo tipo de luta que o Boulos trava, que é uma luta da esquerda, uma luta do povo humilde, do povo pobre, às vezes as pessoas, inclusive, acreditam que ele é candidato do PT, é o candidato Lula. O Boulos estava lá no sindicato no dia que levaram o Lula, enfim. Então faz essa ligação. E para ajudar pessoas que se dizem, são filiados, são importantes na história do partido, como você falou da Márcia Tiburi, que está lá na França, pessoas, os intelectuais do partido, resolvem dar pitacos, resolvem opinar através dos jornais, levando esse debate para dentro da imprensa, que é um debate que faz muito mal para todos nós. E não representa a totalidade do nosso partido, pelo contrário. Não representa a totalidade da bancada. Para você ter ideia, na bancada, 6 vereadores estavam apoiando o Gilmar de 9. Apenas 3 não estavam. E depois o Suplicy já declarou que já participa das reuniões de coordenação do Gilmar, o próprio Reis já participa das reuniões de coordenação do Gilmar. Então, aderiram ao processo, ao candidato vitorioso. Então, isso foi uma matéria que só interessa o Boulos, só interessa o PSOL, foi feita de uma maneira muito ruim mesmo, porque foi feita por pessoas que são ligadas ao Partido dos Trabalhadores, que não concordaram com o resultado final da eleição, e estão querendo dizer que a gente não tem condição de crescimento. Eu acredito que temos, e muita. E Breno Altman, Marilena Chauí, propriamente a Márcia Tiburi, como você falou, respeitamos demais eles, mas o partido já escolheu seu candidato, venceu as prévias, amparado no Estatuto do PT, com o apoio imenso da bancada estadual dos deputados petistas, com o apoio imenso dos vereadores petistas. Então, fizemos questão, como na matéria cita que vereadores já têm questionado a viabilidade da candidatura do Gilmar, fizemos questão de soltar uma nota, assinando todos, no sentido de dizer, não, o nosso candidato é o Gilmar, não existe aqui vacilação nesse sentido, o que está existindo é um movimento de enfraquecimento de alguém que está interessado nisso.
e nós não concordamos, nós estamos com o Gilmar e vamos com o Gilmar. E só para finalizar, encaminhar minha pergunta aqui para o final, minha resposta para o final, acredito muito, muito mesmo na candidatura do Gilmar. Pelo início da sua pergunta, você já tratou. O Gilmar é um cara de periferia, o Gilmar é um cara que veio de família muito humilde quando veio do Paraná para a Zona Sul de São Paulo, que conhece na pele o sofrimento do povo da periferia de São Paulo. Quando foi secretário do PT aqui em 2004, ajudou a criar bilhete único, que ele que era o secretário de transporte. Quando foi secretário do Haddad, ajudou a transformar a cidade também no quesito transporte, faixas exclusivas de ônibus, bilhete único mensal. E, enfim, é um cara que foi testado, tem experiência, e eu acredito que quanto mais a pandemia atrapalha um pouco, mas quanto mais a gente tiver capacidade de divulgar o nome do Gilmar, como nome do PT, como nome do Lula, aqui, eu tenho certeza que a população tende a assimilar a candidatura do Gilmar ao PT, ao trabalho nosso, da bancada, de todos os militantes do nosso partido, e teremos uma condição aí de decolar e chegar nos 2 dígitos muito em breve. Eu acho que o povo está sofrendo demais para pensar em eleição, mas o povo parando para pensar em eleição, a primeira coisa que eles vão pensar é quem é o candidato do PT. E aí a gente vai ter capacidade de falar, é o Gilmar Tato, é do PT, é do Lula, é desse trabalho que a gente defende, é desse programa de governo que dialoga com a sua realidade, e isso fará o Gilmar crescer e ir para o segundo turno aqui para a gente derrotar direito São Paulo. Eu não tenho dúvida disso e estou muito confiante pelo perfil do Gilmar. Eu acho que a candidatura é uma candidatura de alguém que veio de baixo, alguém que é comunidade, alguém que sabe na pele o que o povo passa, e não é momento de uma candidatura de intelectual. Com todos os respeitos, os intelectuais têm que estar do lado, mas é que nem o Lula lá atrás. O Lula era chão de fábrica, era o peão, e junto com os intelectuais mudou o Brasil. E a gente precisa disso, precisa de um peão, de um chão de fábrica como o Gilmar, para junto com os intelectuais mudar São Paulo. É isso aí. Inclusive, no Independente hoje foi colocado um trecho de uma entrevista do Boulos. A gente está passando por tudo, por todos os candidatos, pré-candidatos. Está tendo unidade do PSOL e do PT em Campinas, no Rio. Mas cada cidade é um contexto, né? Então, ele poderia retirar e apoiar o Gilmar, né? Porque nós temos tempo de televisão, nós vamos repetir a nossa bancada, se Deus quiser, e seria muito bom, porque eu tenho certeza que isso traria uma união e uma força muito grande. Com todo respeito ao tamanho do Boulos, que a gente sabe que ele é um gigante aí da luta da esquerda. E o Gilmar Tato falou isso aqui na entrevista, que ele vai manter a candidatura e o PT vai ser cabeça de chapa, não é, Russo? Ele falou aqui na entrevista pra gente, né? Falou sim, falou que vai manter, estava discutindo, estava fazendo conversas aí de composição, mas não tinha chegado ainda a um determinador comum, mas estava conversando. Sim. Perguntar para o vereador, porque ele citou da eleição de 2016, que realmente foi muito difícil, foi o ano do golpe parlamentar contra a ex-presidente Dilma, foi um ano muito complicado para o PT, foi a maior crise da história do PT. Queria perguntar para ele falou que é o político da periferia, que está na rua, como é que ele está sentindo agora? Ele deve ter sentido muita dificuldade em 2016. Mudou muito esse cenário, vereador, na rua, quando o senhor conversa com os movimentos sociais? O senhor sente um ambiente diferente? Já acha que dessa vez dá para superar esse antipetismo, chegar no segundo turno, ganhar essa eleição? Como é que o senhor está sentindo na rua? Tenho certeza que dá, viu? Porque o massacre midiático em cima do PT foi muito grande, né? A jogada da Lava Jato é totalmente manipulada entre promotor, juiz, com delação orquestrada para tentar prejudicar e manipular a eleição, ficou muito claro. E a vida do povo não melhorou, a vida do povo piorou. Então, o povo liga, de uma certa forma, os pontos que aconteceram. A ponto de achar que o PT não fez nada de errado, que muitos ainda falam, e às vezes falam assim, poxa, o PT é o único que ajuda a gente, independente do que fez. Então, eu acho que esse debate tem que ser superado também. E eu não tenho dúvida, lá atrás, André, quando a gente ia entregar um papelzinho que tinha a estrela do PT, muita gente amassava e jogava na nossa cara. Tinha gente que colocava só o 13, não colocava a estrela. Muito, muito difícil foi a eleição de 2016. A 18 não foi tão difícil, a 16 não passou nem perto. A 16 foi muito difícil. Hoje não. Hoje você chega, você dialoga com as pessoas te recebem e entendem a importância do PT nesse momento histórico do Brasil, do que se tornou nosso país,
e a necessidade de que o PT está fortalecido. A maioria virou a cabeça de todo mundo? Não é isso que eu estou dizendo. Mas estou dizendo que o PT já recuperou uma parte do que havia perdido com aquele massacre midiático, os problemas que passamos aí de denuncismo em cima da gente. O PT recuperou significativamente. Hoje a gente vai, hoje a gente fala, hoje a gente conversa, e as pessoas, uma boa parte do público fala, o PT é o único que cuida do pobre, é o PT que cuida do trabalhador. E esse murmúrio se fortaleceu. Pelos governos, por exemplo, na cidade de São Paulo, o Dória assumiu aqui, enganando todo mundo, com marketing, que ele é bom de marketing, cortou merenda de criança, cara. A criança não podia repetir na escola, porque ele marcava, tinha uma escola que marcava as crianças na mão com uma caneta, e se tivesse marcado não podia repetir. Cortou leite de 700 mil famílias, cara. Queria dar uma tal de farinata, que na verdade era uma ração de resto de comida que estava vencendo no mercado. Ele ia processar aquela comida e dar para pessoas pobres comerem. Então, tipo assim, esse tratamento as pessoas enxergam, e tem que enxergar. E é a obrigação, a gente fica falando todo dia, mas é a obrigação também de startar na cabeça das pessoas, de startar. E o governo federal nem se fala, né? O governo federal nem se fala. Algumas pessoas ainda demorou para ligar os R$600 à luta do Congresso e do PT, que queria um salário mínimo, porque o Bolsonaro queria mandar uma ajuda de 2 meses de R$200. A gente fala também. E esse governo aloprado do Bolsonaro também tem gerado tanto sofrimento, tem feito as pessoas acordarem um pouco. Eu acho que essa eleição não vai se comparar com a de 2016, porque vai ser muito melhor, mas também não será a melhor que nós já fizemos. Vai ficar alguma coisa ali entre a melhor e a pior, uma coisa ali, eu acho que de uns 18%, 20% aí de pessoas seguindo a gente, é o que eu acredito. Russo. Saiu uma pesquisa hoje, nacionalmente o PT é o favorito para 26%, 29% dos brasileiros, 29%. Não vi essa pesquisa, tá vendo? Saiu hoje. Tem por regiões, não? Acho que tem por região, vou te mandar depois eu mando para vocês aí. A gente está no Sudeste, aqui o Sudeste é o futuro, né? É o futuro, aí cai bastante. Aqui na região de Americana... lá no Norte, o Nordeste é bom agora. lá tá em cima. E eu ia falar uma outra coisa também, hoje tem derby, né? Hoje, para quem não sabe, o Alessandro é corintiano fanático, você está no meio de 2 palmeirenses, viu? Isso, de 2 palmeirenses. Mas deixa eu contar uma coisa para você. E eu estou falando a verdade, eu não estou falando porque é para você, não. Mas eu tenho acompanhado tanto a torcida do Corinthians, essa coisa de defender a democracia. Acho que ele caiu. Daqui a pouco ele volta. De defender a democracia, eu mandei fazer uma camisa do Corinthians 13 para mim. Sério? Sério. Caramba. Agora, você falou que era 2 palmeirenses, eu quis ficar no canto agora. Exato. Mas deixa eu falar uma coisa. Fazer camisa do Corinthians. Você não ouviu o que eu falei? Essa coisa de torcida antifascista do Corinthians, tudo. Eu comprei uma camisa do Corinthians e mandei escrever o 13 Marco Russo. É nada. Sério? Tô falando. Tem que mostrar para provar isso. Não chegou, mas eu vou mostrar aqui, eu vou fazer uma live com ela. Para você ver. Aí eu vou botar fé, viu? Aí é a democracia, parabéns, viu? Por conta do que essa torcida vem fazendo, defendendo a democracia no Brasil. É verdade. Não é de hoje que é uma torcida politizada, foi para a rua, enfrentou os bolsominions. Então, sinceramente, é uma homenagem realmente a essa coisa periférica, essa coisa do povão, essa coisa realmente que é um pouco do que é o PT, do que são os partidos mais populares, né? Então, é em homenagem a isso. E engatando aqui, Alessandro, eu queria saber, tem esse DEB hoje, eu queria saber de você sobre essa questão da abertura no Estado e na cidade de São Paulo. Que nós soubemos que na cidade de São Paulo, primeiramente, foi onde foi o foco maior do vírus, e hoje o interior está uma catástrofe. E a hora que está mais aqui você não tem leito, você não tem absolutamente nada. Batemos o recorde hoje, a dia de hoje, batemos o recorde de contaminação. Mais de 62 ou 68 mil contaminados, mais de 1.200 mortes.
não temos leito aqui na região de Campinas, não tem leito. E um pouquinho antes você disse da abertura, o Dória no começo tinha endurecido, depois cedeu a pressão econômica sobre essa questão de emprego e abriu, e gerou essa catástrofe. Para você ter ideia, eu estou aqui do lado de Limeira, Limeira vai ter lockdown, 2 finais de semana com lockdown, e aqui na região também vai ter que se implantar isso, e se não fizer isso vai ser catastrófico. E do outro lado nós estamos vendo discussão de volta à aula no Estado de São Paulo, Dória querendo que volte às aulas, o futebol voltando, e aí na cidade de São Paulo parece também que tem discussão. Me diz uma coisa, e outro detalhe, das verbas, o TCU hoje, numa análise, disse que o governo federal distribuiu 29% do dinheiro para o combate ao Covid. São 38 bilhões de reais para o combate ao Covid. Ele distribuiu apenas 29% até o momento, 11 bilhões. Não vai chegar o dinheiro. Não vai chegar aos 600 reais, não vai chegar ao pequeno empresário, não vai chegar dinheiro às secretarias municipais, não vai chegar esse dinheiro. Então, eu queria que você comentasse essa abertura, essa coisa toda, o que você acha dessa política do PSDB, essa política do Jair Bolsonaro com relação ao Covid e de não também cumprir, não passar o dinheiro necessário às populações mais carentes, que são as que mais sofrem. Olha, primeiro, nós começamos a pandemia vendo o governo dizer para nós que a gente devia ficar em casa e se cuidar, e naquela época morria 30 pessoas, que já era um número gigantesco por dia, e era para nós ficarmos em casa. Hoje a gente vê morrer mais de 1.000 e o governo fala para nós sair para a rua. E o erro está quando a gente não conseguiu controlar essa doença. A gente que eu falo é país, é estado, é município, mas é os nossos governantes, é Dória, Covas e Bruno. Covas e Bolsonaro. E hoje a gente vê o que acontece é o seguinte, Russo, se você não investir em saúde para cuidar do povo, testagem em massa, acesso à UTI para quem ficou doente, tratamento e medicamento para as pessoas que precisam, máscara para todo mundo se proteger, álcool em gel, se você não investir em saúde e assistência social, e assistência social é a pessoa poder sobreviver, comer, beber, poder pôr o alimento dentro de casa para os filhos, conseguir minimamente pagar uma conta de água, de luz, conseguir minimamente um crédito do governo se você é comerciante. Se você não investir em saúde e assistência social, não tem como você pedir para as pessoas ficarem em casa. Porque as pessoas, se o governo não chegou com a ajuda, as pessoas têm que sair para buscar, tem que sair para buscar o pão, buscar o leite, buscar o arroz, buscar o feijão, tem que sair para buscar o dinheiro para pagar o aluguel no final do mês, porque em São Paulo houve despejo de ocupação em período de pandemia, então as pessoas têm que sair para buscar o dinheiro para pagar o aluguel. Então esse tipo de coisa é muito ruim. E aí a gente vê que eu até andei elogiando o Bruno Covas no começo da pandemia, porque eu achei que ele estava tocando muito bem. Ele estava se expondo, mesmo estando doente. Isso é uma coisa que ele estava se expondo, estava mostrando que a responsabilidade dele era cuidar da cidade. E, além disso, ele estava, de uma certa forma, tentando tocar, aprovar alguns projetos que condizia com a realidade do momento, hospital de campanha, esse tipo de coisa. Mas, de repente, se perdeu totalmente, não instalou uma renda básica na cidade de São Paulo para atender morador carente. A cesta básica que está sendo distribuída não chega para quem está precisando, começou a bater cabeça aqui de transporte público, por exemplo. Ele começou a fazer um bloqueio aqui para as pessoas não saírem de casa das vias e bloqueou médico de trabalhar, bloqueou enfermeiro de trabalhar, bloqueou pessoas que trabalham em serviços essenciais, porque não planejou. Aí deu tudo errado. Aí depois criou um rodízio aqui na cidade, que um dia era uma placa, outro dia era outra placa, e também aí ele colocou todos os carros dentro da garagem, porque virou
virou uma quarentena de carros, e aí as pessoas tiveram que ir para o transporte público, ou seja, o carro ficou na garagem e o transporte público superlotado, ônibus, metrô, transmissão simultânea do vírus, o vírus todo feliz para lá e para cá. E aí, agora, por último, foi uma que a gente não está rodando ainda com 100% da frota de São Paulo, porque eu não entendo o porquê, e ele quis proibir as pessoas de andarem em pé dentro dos ônibus. Até ameaçou o secretário de mandar embora o secretário de transporte, um bom secretário, Edson Caran, porque não poderia ter gente em pé dentro dos ônibus. Como não vai ter gente em pé dentro dos ônibus, se a frota toda não está rodando? Se as pessoas precisam sair para ir trabalhar? Ou seja, então bateu muita cabeça, se perdeu no processo como um todo, e várias propostas que a nossa bancada apresentou aqui, dentre elas eu quero destacar a proposta do vereador Suplicy, que é a proposta de renda emergencial cidadã, uma renda básica cidadã. Nós não conseguimos prosperar na Câmara por causa da máquina do governo. Uma coisa muito triste e ruim. Então, infelizmente, se perdeu. O Dória, com o marketing dele, só pensa em aparecer toda hora querendo aparecer, com a jogada de marketing dele. Ontem estava lá dando entrevista com a pseudo-vacina na mão, brigando com o Bolsonaro atrás de holoforte, atrás de câmera para gravar as brigas dele com o Bolsonaro, também só atrapalhou, não progrediu. E esse protocolo aí, sinceramente, que está sendo retomado, eu acho que o momento, é difícil falar no momento das pessoas ficarem em casa, mas a gente deveria ter feito uma baita quarentena no início, com socorro às famílias, socorro aos comerciantes que geram emprego, protegendo as pessoas, saúde, e naquele momento que as pessoas ficaram em casa, e hoje a gente poderia estar pensando assim, num afrouxamento, mas com a doença sob controle, não com a doença matando 300 por dia no estado de São Paulo, 380, não com a doença matando mais de 1.000 por dia no Brasil, e as pessoas circulando como tudo tivesse voltado ao normal. Não tem jeito. Um grupo que pode hoje, não sei se é 10%, está em casa, que é um grupo que pode, que é grupo de risco, é doente, às vezes é aposentado, às vezes foi liberado do serviço público, pode estar em casa. Mas 90% está na rua. E na rua, uma parte desempregado, uma parte com fome, uma parte sem acessos. Aqui na periferia, para você ter ideia, as pessoas às vezes andam sem máscara, porque nem máscara tem. Enfim, é uma situação estarrecedora, muito preocupante, que a gente não sabe no que vai dar, não sabe se vai ter que depois voltar a um regime mais intenso de quarentena, não sabe se vai ter que avançar para um lockdown lá na frente. O que eu estou torcendo agora é para que saia essa vacina, essa medicação, para que possa imunizar as pessoas, porque está triste. Para você ter ideia, sábado a gente fez um ato aqui no Itaim Paulista. Existe uma região no Itaim Paulista chamada Vila Itaim. A Vila Itaim, todo janeiro, passa nos jornais por causa da chuva, a chuva não baixa por causa do leito do Rio Tietê, fica lá ficou no ano passado 96 dias de água até o joelho na casa das pessoas sem baixar. É uma cena muito triste. Nós fizemos um ato lá contra as enchentes no sábado. Lá naquela região, foi apresentado pela TV Globo ali num dia anterior, que lá já é considerado aquela tal de imunidade de rebanho. Tantas pessoas que já pegaram Covid naquela região, que é uma espécie de imunidade de rebanho. De cada 20 pessoas, 7 pegaram. 7 pessoas pegaram. Então, eu estava num protesto lá que tinha 40 pessoas, que 14 ou tinha o vírus e estava ali, lógico, devidamente aparatado, com máscara, com álcool em gel, mas devido à falha nossa. A falha do governo, a falha do prefeito, a falha do governador, por não investir em testagem em massa, não investir nas famílias que precisam, que fiquem em isolamento, enfim. E aí a gente está vivendo isso. Eu acho que está falhando. O Brasil, infelizmente, é um péssimo exemplo para o mundo, a nível nacional, a nível municipal, e aqui na nossa cidade também, principalmente quando não socorre o povo pobre, que tanto precisa. As pessoas, às vezes, as crianças iam para a escola para comer. Hoje não tem merenda, não tem comida dentro de casa. Você imagina a cena. É desse nível de situação que eu estou falando.
Lógico que as camadas mais ricas não sabem, não entendem, nunca passaram por isso, nem acreditam que isso existe, nem acredita. O governador toma iogurte todo dia, come queijo suíço, agora o povo não tem, cortou o leve leite, cara, cortou o leve leite. Aqui tem uma rede de solidariedade muito forte, de igreja, de pessoas, que o povo humilde, ele por sentir na pele, ele ajuda o próximo, né? De pessoas que doam alimento, montam cesta básica, porque se não fosse isso, estaria pior ainda. Vereador, muita participação aqui. Queria pedir para todos que estão aqui, porque a gente precisa fortalecer mídia alternativa, sobretudo que está interessado em fazer jornalismo e mostrar a comunidade, a cultura e a política progressista, né? O link está aqui para quem quiser se inscrever, está no chat. Eu vou pôr de novo aqui agora. Só um minuto. Já está aqui novamente. O pessoal se inscrever no canal do Rede Popular e também se inscrever no Independente. O link já está aqui, é só dar um clique e aceitar a inscrição e vocês vão ver lá conteúdo de várias entrevistas e tal. Tem uma pergunta aqui de um Johnny Day. Ele pergunta o que o senhor acha da volta às aulas. A gente estava até conversando sobre isso no começo. E tem mais outra, que é o Marquinhos da Silva, e está dizendo: eu sou músico, o que pode ser feito para a nossa categoria, que está parada há 5 meses? Então são essas duas perguntas, a questão da cultura, né, e também da volta às aulas. Então, a volta às aulas, o projeto do governo chegou hoje lá na Câmara, lá em regime de urgência, começou-se já um trabalho de obstrução a este projeto, que nós somos terminantemente contra, a nossa bancada, eu particularmente, sou terminantemente contra a volta das aulas neste ano. Eu acho que não tem que voltar às aulas neste ano. Eu acredito que a gente vai ter que ter capacidade de encontrar um formato de ajudar as pessoas, porque alguns têm acesso à internet, têm acesso a um computador, estão conseguindo estudar. Outros não têm acesso a nem a comida, muito menos computador e internet. A gente vai ter que ter capacidade, no próximo ano, receber, preparar e recuperar o tempo que esses alunas perderam por causa dessa pandemia. Então, o governo tem que pensar nas pessoas, na saúde da pessoa e na assistência social. E sem falar nisso, nós temos, além de levar em consideração que os jovens às vezes são assintomáticos, podem ficar doentes, contaminar outros jovens, levar a doença para casa, contaminar o pai, contaminar a mãe, o irmão, alguém que é do grupo de risco, um idoso, o vô, enfim, nós temos o problema dos professores, dos profissionais da educação, dos diretores, dos profissionais da limpeza, merendeira, que já tem idade. Essas pessoas podem ficar doentes e levar para dentro das suas comunidades. Então, eu sou terminantemente contra a volta às aulas este ano. Eu acho que o governo deveria criar, e inclusive eu fiz uma emenda para apresentar ao projeto de lei do prefeito, que eu estou coletando assinatura lá na Câmara, que o governo deveria criar um auxílio emergencial para as famílias e alunos da escola pública, inclusive para oferecer algum tipo de apoio, porque às vezes o aluno não tem o computador, mas a mãe tem um celular, e se ela tiver condição de ter uma internet, ela pode acessar as aulas para o aluno não ficar tão atrasado. Então, terminantemente contra a volta às aulas desse ano, para dar tempo de a gente chegar com uma vacina aqui no Brasil. 2 laboratórios que estão estudando as vacinas e estão avançados, eu ouvi no rádio hoje, os Estados Unidos já comprou toda a produção da vacina até o final do ano. 2 laboratórios que estão avançados na pesquisa para uma vacina, os Estados Unidos já comprou todo o lote que eles produzirem até o final do ano. 100 milhões de vacinas. Então, não vai chegar no Brasil tão cedo. E um presidente que não está nem aí, que não sabe dialogar com o país vizinho, que não temos relacionamento, a nossa diplomacia é uma piada, não tem condição. Não tem condição, porque eu acredito que a gente ainda vai se arrastar com essa pandemia. E a gente não deve expor nossos filhos, os alunos não devem retornar para a escola esse ano, na minha opinião. Sou contra. Sou contra para proteger aluno, proteger professor e funcionários da educação. Contra. O ano que vem a gente vai ter que ter capacidade de recuperar esse ano letivo. Já se foi, já está prejudicado demais. A segunda pergunta do Marquinhos Silva, que eu conheço, um grande músico, por sinal, mando um abraço para ele. Aqui na Câmara a gente conseguiu aprovar um projeto, tem uns 15 dias atrás,
de tentar, porque os trabalhadores da cultura é outro grupo que estão sofrendo demais. Eita, grupo que dependia da música, dependia do barzinho lotado, dependia da bilheteria de uma balada, e hoje esse povo não tem para onde correr, não pode nem sair de casa. Quem é famoso, quem é astro, conseguiu lá parceria com a escola, parceria com a Brahma, montou uma live do alimento, ganha um dinheiro danado no YouTube, um monte de seguidor, e está vivendo tranquilamente, alguns ganhando mais do que ganhava em show. Agora o povo, o trabalhador da cultura, de circo, músico ou não, está só sofrendo. Então nós conseguimos aprovar na Câmara um projeto da Câmara Municipal de São Paulo, os vereadores assinaram, votaram, isso foi uma coisa que todos ajudaram, que a maioria, 90% ajudou, 95% ajudou, que a gente permite e patrocina os trabalhadores da cultura para fazer lives, mas eles são remunerados para isso. Tipo assim, o Marquinhos Silva. A cultura agora ela poderá desenvolver um projeto onde ela poderá contratar o Marquinhos Silva, que é um trabalhador da cultura, para poder desenvolver uma live, por exemplo, como faz o Wesley Safadão, e nessa live do Marquinhos ele será remunerado para isso, como o Wesley Safadão é pela escola. Mas aqui vai ser a cultura, vai ser a cidade de São Paulo. Isso foi um projeto da Câmara que a gente aprovou e valerá para outros tipos de espetáculos, né? Teatro, valerá para artistas circenses, enfim, valerá para outros tipos de espetáculo. Então, isso foi uma vitória da Câmara Municipal e um projeto importante, que foi corrigido, na verdade, uma coisa que deveria ter sido feita lá atrás, né? Outro exemplo que nós estamos na luta aqui, e é muito triste, eu nem sei se tem alguém trabalhador aí do transporte escolar, porque o primeiro a parar foi as escolas. E aí, as pessoas, aqueles tios, tias de vans, deixaram de trabalhar também, porque não levam e nem trazem. E aqueles tios e tias de van que são remunerados pelos pais, que são autônomos, a primeira coisa que o pai fez da crise foi cortar. Não está levando meu filho, não está trazendo meu filho, eu não tenho condições de pagar, ainda mais nessa pandemia, nessa situação. E eles, como pagam carro, tem uma remuneração ali que foge do padrão que o governo federal definiu de R$26 mil para poder ter acesso ao auxílio emergencial, eles fogem, eu acho que eles chegam a 27, 28 durante um ano, eles ficaram fora do auxílio emergencial, ninguém socorreu eles na cidade e estão sofrendo muito, muito mesmo. Então, o que aconteceu com a cultura que a Câmara conseguiu corrigir um erro, a gente hoje luta para tentar corrigir o erro em relação aos trabalhadores do transporte escolar gratuito, os tios, as tias e os monitores. É isso aí, o vereador acabou de responder essa questão, vou passar para o Russo também, a gente já vai caminhando para a parte final da live. Tem uma pergunta também, eu vou somar essa pergunta à sua, Russo, já te passo. Pergunta da Karine sobre a Câmara Municipal, eu perdi aqui, que tem tanto comentário. É essa daqui, ó. O que o vereador pode fazer para socorrer as populações mais carentes? E teve até um projeto do vereador para ajudar a gerar emprego para a juventude, né, na área da saúde, mas foi essa que passou. Mas tem uma outra aqui, Russo, vou passar para você, depois eu acho aqui. Não, eu queria saber os projetos, porque o Alessandro também tem um projeto na pandemia, É esse. Não pagamento, não é isso? Não pagamento das mensalidades de prestação de residência, além do PL também dos idosos, do projeto de lei dos idosos, transporte gratuito de idosos. Então, gostaria de... E também tinha uma luta aí que eu estava acompanhando pela imprensa, grande, sua sobre um hospital de campanha na região aí do Itaquerão, de Itaquera. Queria saber como que está isso, o que está sendo feito, se vai sair, se não vai, se vai precisar, porque também vejo que São Paulo está desarmando esses hospitais, e aí eu não entendo isso. Se os casos estão aumentando, como que eles estão desarmando isso? E você falou das vacinas, os Estados Unidos estão se prevendo uma segunda onda, e a vacina que está sendo testada aqui, ela deve chegar só no ano que vem. Não é muito difícil desmontar essa coisa, não, e acelerar esse passo aí. E gostaria de saber dos seus projetos que você apresentou na Câmara para esse enfrentamento, Alessandro.
Olha, a gente é autor ou coautor de vários projetos importantes da Câmara. Esse tempo de pandemia, meio que a gente se fechou e tentou aprovar tudo que era muito importante para tentar dar respostas rápidas, né, ao que o governo precisava e tal. Um grande abraço, Marquinhos. Até mais, valeu. Então, eu apresentei alguns projetos aqui, tipo esse do TAG, tentando socorrer os trabalhadores do TAG. Apresentei projetos, por exemplo, aqui faltou muito EPI. Nós perdemos muita gente aqui, muitos trabalhadores que estavam na linha de frente do combate a esse vírus, por falta de equipamento de segurança para trabalhar. Foi contaminado pelo vírus e morreu. Aqui em São Paulo, em Itaquera, morreu um médico de 30 anos, gente. Imagina, o médico, ele trabalha, ele estuda pra caramba, depois ele vai para a universidade, se eu não me engano é 6 anos de universidade, depois tem que fazer, eu acho, mais 2 anos de residência, é um estudo e uma dedicação tremenda, e, provavelmente era um médico com formação muito recente, estava começando a vida profissional dele, veio o Covid por falta de capacidade do Estado de oferecer segurança para ele, e leva esse médico embora, leva o ser humano embora, leva um pai de família, um filho de alguém embora. Então, é muita irresponsabilidade do Estado permitir isso, permitir que o coveiro, que o Dória aprovou o projeto para privatizar todos os cemitérios da cidade, permitir que o coveiro que está lá na linha de frente, trabalhando muito, muitas vezes sem os equipamentos de saúde, que perdemos coveiros também, sepultadores na cidade de São Paulo, trabalhadores da funerária, não tivesse o mínimo de condição de trabalho dignamente para poder se expor ao vírus. Então, eu apresentei um projeto de lei também aqui, que procura punir, primeiramente, o Estado e depois indenizar uma família que perdeu um ente querido. Às vezes perde um arrimo de família, alguém que traz sustento para dentro de casa, e a família fica assim. Minha mulher até falou, poxa, eu conheço uma pessoa lá da comunidade que o marido dela morreu, ele trabalhou a vida toda foi contaminado pelo Covid, ele que sustentava a casa, e agora ele morreu, a mulher não sabe para onde vai, o que faz, porque ela sempre foi do lar, sempre cuidou da casa, da família, trabalhava em casa, e enfim. E aí a gente apresentou um PL aqui que eu não vou dizer se foi o Senado que nos copiou, ou se teve um iluminado que pensou igual a mim lá no Senado, que procura punir o município com uma indenização às famílias dos trabalhadores em exercício vítimas de Covid-19, seja ele o cara da ambulância, seja ele o cara que prepara o corpo, seja ele o cara que é sepultador, seja ele o médico de 30 anos, enfim. Por isso, foi um dos projetos que a gente apresentou também aqui na Câmara e tal. Outro projeto que a gente assina em nome da bancada, que eu acho que é importante ele passar, que eu já falei no início da live aqui, é a renda básica emergencial. É uma renda onde você oferece R$100 para até 5 pessoas da família, então pode se tornar R$500 quando a família é pobre, e esses R$100 é por pelo menos 3 meses, a partir de pelo menos 3 meses, para ajudar nesse momento de pandemia. Se a família já está assistida lá pelo governo federal, 600, se ganha 100 aqui, vira 1.100. Esse 1.100 já ajuda demais, porque não está chegando cesta básica. E o ideal não é dar cesta básica. O ideal é dar uma renda básica, para a pessoa ir lá e comprar o que ela precisa comprar, pagar o que ela precisa pagar, ou a comida que ela precisa pôr dentro de casa. Porque na cesta, às vezes, vem um óleo, ela tem um óleo em casa. Então, enfim. Então, são projetos desse sentido que dialoga com a realidade do povo da periferia, que eu tive a condição de apresentar aqui na Câmara Municipal neste período de pandemia, mas a minha atuação também vai nesse sentido sempre de estar ali linkado com o povo que está nas pontas e geralmente esquecido. Eu vi que a moça fez uma pergunta, desculpa, fugiu o nome dela, não sei se foi Andréa, que ela fala sobre os 30% da retomada da Câmara lá, da abertura ao público. Na realidade, a Câmara ela está voltando aos poucos, né? No funcionalismo, a Karina, obrigado, Karina. No funcionalismo público, existe muitas pessoas da terceira idade, muita gente que já passou dos 55, dos 60 anos e ainda continua trabalhando. E nesse período de pandemia tem um decreto que pede para que essas pessoas de risco fiquem em casa.
Então, você vai hoje numa estrutura de uma subprefeitura, às vezes não tem funcionário para te atender. E na Câmara Municipal também não é diferente. Às vezes lá, uma parte do público está trabalhando remotamente, no teletrabalho. Então, a Câmara tem gradativamente, e está preocupado com isso, de retomar a atividade com números maiores. Entretanto, para vocês terem ideia, pelo menos mais de 50% dos vereadores ainda estão no teletrabalho, trabalhando em suas residências, porque também são grupos de risco, tal, tem alguém na família que é grupo de risco, tem medo de se expor e trazer para dentro de casa, esse tipo de coisa. E esses 30%, a tendência é evoluir, mas com muito estudo, muita calma, para que a gente não leve nenhum perigo para quem está lá dentro, outros funcionários, e também para quem está indo lá dentro receber algum tipo de risco, de contaminação. Eu acho que nós estamos no caminho da evolução e pode ser que a gente possa melhorar o atendimento mais em breve. Eu acho que você me pediu outra pergunta no comecinho, André, que fugiu. É que eu vi no seu site, né, um projeto de lei que dispõe sobre a oferta pública de estágios pelo poder público para estudantes do curso de Educação Física, Enfermagem, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, que é importante também, né, favorece principalmente a juventude nesse momento de pandemia, né? Nós começamos aqui na Casa Rosada um projeto, um trabalho de cursos de qualificação profissional. Eu fui coordenador dos cursos em 2009. A gente já começamos com o Zé Mentor deputado federal em Brasília, através do Ministério do Trabalho, conseguia executar curso aqui dentro da comunidade. Eu lembro da comunidade aqui da União de Vila Nova, também conhecido como Pantanal. Teve uma vez que os fiscais do Ministério veio ver se a sala existia, se estava funcionando, se os alunos estavam em sala, se recebia mesmo material, se recebia mesmo os lanches. E eles chegaram debaixo do túnel, porque para entrar numa comunidade, você passa por baixo de uma linha do trem assim, uma passagem de nível para sair do outro lado, a única entrada e saída do bairro na época, e nessa época tinha uma guerra do crime lá, e tinha um toque de recolher, era 4 horas da tarde, tinha cavalaria para tudo quanto era lado da PM, não tinha um pé de pessoa na rua, tá? E os técnicos do Ministério todos se assustaram, assim, quando viram aquela cena ali, entrando no meio da favela, com toque de recolher. É ali que a gente leva nosso curso, é ali que a gente forma as pessoas, e tinha gente lá na sala, as mulheres choraram, e os técnicos choraram, elas contando a realidade delas e agradecendo a oportunidade de fazer o curso. Então, a qualificação profissional é importante, a gente já conseguiu formar mais de 8.500 pessoas na cidade de São Paulo, 8.500 pessoas. Eu, quanto vereador, minhas emendas, uma parte vai para a qualificação profissional. E eu vejo que, às vezes a gente forma a mão de obra, ela se capacita e fica difícil a gente emplacar no mercado de trabalho, porque a economia é desaquecida, essas coisas todas. E aí também surge muita gente, porque às vezes as pessoas vêm até nós para pedir uma ajuda, né? Principalmente emprego. E estudante precisa estagiar, precisa de emprego quando sai da universidade. Então, devido a muitos pedidos que chegaram, eu comecei a pensar, por que não o poder público contratar o estagiário? Ele contratar as pessoas que estão se formando em assistência social para trabalhar lá e ajudar os moradores em situação de rua, as pessoas que têm um trabalho com a terceira idade, em casas de idosos, de abrigos de criança, enfim. Então, vamos lá e contrata assistente social que estão se formando. Por que não trabalhar a saúde das pessoas através dos assistentes sociais formados ou formandos em educação física, ou até mesmo profissionais da saúde, como você mencionou. Então, eu apresentei um projeto de lei desse que foi aprovado já em primeira votação na Câmara. O projeto de lei ele é votado 2 vezes e depois ele vai para a sanção do prefeito, que pode sancionar ou vetar. Se ele vetar, acabou. Se ele sancionar, se torna uma lei e aí ele regulamenta para poder valer com o tempo na cidade. E esse dialoga muito com isso, dialoga com o jovem, estudante, universitário que está precisando fazer um estágio. Como o que eu aprovei em primeira também recentemente, dialoga com um grupo depois dos 40, 45, que oferece um incentivo fiscal
para empresas que contratarem pessoas que já têm mais de 40 anos. Também nós temos um projeto desse que está tramitando na Câmara Municipal, já foi aprovado em primeira, falta a segunda e a sanção. É isso aí, falou em pessoas de mais de 45, eu subi o Russo de volta para a tela, aí, que o Russo está com 46, eu acho. Com cara de 39. 50? 50? Não. 50 por 20, 60. É isso aí. Então, a gente vai chegando aqui ao final, né, vereador? Queria agradecer a sua presença aqui no Rede Popular. Tem uma pergunta para ele aí. Então tudo bem, então. Quero parabenizar aqui. Quando vai ser o jogo? Para ver o jogo do Timão aí ganhando. Quando vai ser o jogo? Está 1-0 pro Corinthians, hein? Já fui informado aqui que está 1-0. Já está 1-0? Lamentável. A Lua Barreto falou: verdade, eu tive o prazer de participar do seu projeto e a comunidade do Araguaia no Jardim Vitória. E por falar nisso, o técnico do Corinthians é Alessandro Nunes, né? É o seu xará, não é isso, Alessandro Nunes? Thiago Nunes. Ah, tá. Thiago Nunes. O Palmeiras perdeu o Dudu também. É a desculpa que a gente vai ter. Olha, a Lu que falou aí, eu acho que 2-1 tá bom. Pode ganhar. A Lu que falou aí, a Lua Barreto que falou, a comunidade dela, para você ter ideia, a dificuldade que o nosso povo passa é de São Mateus. Ela fez o curso de manicure e pedicure lá dentro da associação do bairro, uma emenda da minha autoria lá na Secretaria Municipal do Trabalho, e a comunidade dela em processo de reintegração de posse, uma situação terrível, e a gente levando lá um pouco de esperança para essas pessoas, as mulheres, que na sua maioria faz esse curso de manicure e pedicure, o pé e a mão de uma mulher para você fazer a unha é 30, 40 reais, né? Então, uma mulher que faz um curso desse, ela agenda as pessoas que ela atende em casa e tal, e leva um pouquinho de renda para dentro de casa, para pagar as contas, para sustentar a família. Eu sou de uma família que minha mãe criou 5 filhos sozinha, e pagando aluguel, sendo despejada. Então, ela sempre foi ao rimo da família. Então, nós precisamos investir nesse tipo de ação e de empreendedorismo que as pessoas possam aí superar as dificuldades e conseguir se reorganizar e seguir a vida. É isso aí, eu fiquei impressionado. Abraço a todos do Araguaia. Grande Araguaia, que agora fez um acordo lá com o proprietário da terra e agora parece que vai ter fim a reintegração de posse. Questão fundiária também vai ser muito importante no seu mandato, né? Eu falei aqui no começo que eu sou desse movimento, né? A gente cuida de 27 comunidades, Lúcio. Eu já ganhei lutas de reintegração de posse, já perdi luta. Pensa numa tristeza você perder uma reintegração de posse. É muito triste, é muito triste, é muito triste. Eu só vi coisa pior no Itaim Paulista lá com a enchente, que eu acho que é pior ainda, que, pelo amor de Deus, muito triste. E eu, junto com a minha equipe, e aí eu mando um abraço para todos eles, a gente luta aqui pelo um povo sofrido que às vezes não tem título, são totalmente muito paupérrimos mesmo, mas a nossa obrigação é estar ali, e Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz. Das 27 comunidades que a gente luta aqui na cidade, no Pinheirinho, por exemplo, tem um lugar aqui que é chamado Pinheirinho 2, que é em referência ao Pinheirinho de São José dos Campos, que aconteceu aquela tragédia lá, aquela brutalidade lá com as famílias que foram desapropriadas. E aqui no Pinheirinho 2, no dia da reintegração de posse, o povo nos procurou, nem tinha relação com o mandato. Aí fui lá eu, vereador recém-impostado suplente, cheio de vontade de trabalhar, cheguei lá, fui o primeiro a apanhar da polícia, levei 4 pontos na cabeça, que só de falar dói até hoje. Minha equipe apanhou, o povo apanhou, o Haddad interveio, passou na televisão, ia helicóptero para lá e para cá. Daqui a pouco o Haddad ligou para o Alckmin, que ligou para o Tribunal de Justiça e suspendeu a reintegração de posse, e a gente conseguiu vencer, e hoje tem lá no Pinheirinho 900 famílias, já entrou água, já entrou luz, e agora nós estamos brigando pelo asfalto e pela iluminação das ruas lá. Aqui na nossa região nós temos o Vila Soma. Sim, aqui na nossa região nós temos o Vila Soma, nós entrevistamos aqui o advogado Alexandre Mandi, eu não sei se o vereador conhece o Vila Soma em Sumaré,
que é uma comunidade de 10 mil pessoas, conseguiu vencer várias ações de reintegração de posse, agora estão negociando, a população conseguiu a terra lá, vai pagar, né, mensalidade, direito conquistado, é luta. E em Campinas está tendo a ocupação Mandela, está ameaçada de despejo, em plena pandemia. A maldade da especulação imobiliária, do poder dos ricos é muito grande, né? O pobre não tem vez, mano. Tem que lutar para criar consciência. As pessoas precisam criar consciência da força que tem, da força que um voto tem. Olha, esses bairros que eu estou te falando que a gente atua, o deputado mais votado era Eduardo Bolsonaro, cara. A deputada mais votada era Janaína Pascoal. Povo que não sabe que essa comunidade existe, não vai saber por 4 anos. Mas o povo foi lá e votou nesse povo, essas pessoas. E aí a gente perde um Zé Mentor, que quando a gente precisava estava lá no Tribunal de Justiça com a gente. A gente perde um Totonho, que quando precisava estava lá com a gente. Enfim, as pessoas precisam se conscientizar da luta que tem, da força que tem, para poder transformar, porque a transformação passa por nós mesmos. Mas é isso que a mídia consegue com criminalização da política e da esquerda, né? E a criminalização dos movimentos sociais. Por isso que a gente precisa de mídia alternativa. Se inscreva aí no Rede Popular. Vamos liberar a Alessandro para assistir o jogo, né? Parabenizá-lo pela luta dele nos movimentos sociais e dizer que um seguidor dele disse que o Palmeiras vai virar. Obrigado, vereador. Obrigado a todos. Mais uma vez, agradecer, André, pela oportunidade, me coloco à disposição. Parabéns pelo canal. Você, o Russo, que é um grande amigo lutador aí da região de Americana. Quando estiver em São Paulo, estão convidados aí para conhecer nosso trabalho pessoalmente e dar um pulo lá na Câmara lá para nós bater um papo um pouco sobre as nossas lutas, tá bom? E um abraço para todos os seguidores e as pessoas que nos assistiram aí. Vamos sim, abração, prazer te ver. Abração, André, abração todo mundo. E eu concordo com o Santo aí. O nome dele é Santo ainda, hein? Dizendo que vai virar, hein? Marcelo Santo. Esse tem força. Porque vai ter que ser um milagre, tudo que a coisa. Obrigado a todos, obrigado. Inscreva-se. Vai, Corinthians. É isso aí. Tchau. Tchau. Falou, tchau. Um abraço, valeu, Russo. Abraço.